Filmando. Amados, a paz do Senhor, eu queria vos ler um texto que está registrado em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Meus amados, eu quero lhes trazer uma palavra, tendo em vista o decreto do prefeito permitindo a abertura das igrejas. Esse decreto causou algumas dúvidas e eu achei por bem trazer essa palavra, uma rápida palavra, comentando os desdobramentos com relação à nossa igreja, propriamente, né? Então, amados, me permitam que eu vou fazer algumas consultas, eu vou fazendo algumas consultas para mim não perder nada. Quando nós fechamos a igreja e fomos para casa, irmãos, isso aí não foi por causa de um decreto do prefeito proibindo cultos, né? Muito antes do decreto, nós fechamos, né? Na verdade, as igrejas foram mais determinado não funcionamento pela justiça e não pelas autoridades de governo. A igreja, meus amados, ela não é dirigida por políticos. A igreja, ela é dirigida por Deus através do pastor com auxílio do ministério da igreja. Então, eu como pastor, eu recebendo ontem a mensagem de algumas pessoas sobre a liberação, a critério do pastor para a realização de cultos, eu consultei alguns presbíteros e resolvemos orar. E hoje eu trago a minha decisão depois de pedir uma direção a Deus. Nós estamos em um momento de distanciamento social. E esse distanciamento é para não espalharmos a doença. Essa doença é séria, essa doença mata. Ela faz as pessoas sofrerem por semanas e a pessoa pode ficar até com sequelas. Então a reunião social na igreja, ela vai contra esse distanciamento social. E eu não posso orientar você, fique em casa, mas venha para a igreja. Seria uma incoerência. Então, há pessoas que estão preocupadas com a questão, pastor, mas eu estou fechada em casa, e eu estou querendo participar do culto. Amado, eu também tenho essa preocupação. Eu sou a pessoa mais preocupada com isso, mais preocupada com o fato de nós estarmos em casa, de a igreja não estar fazendo os cultos, porque eu sou o pastor da igreja, eu me preocupo com cada membro, e mais, eu tenho me preocupado até mesmo com a fé dos irmãos nesse momento, porque o afastamento, as pessoas não estarem juntas, acaba, de uma certa forma, podendo causar um esfriamento em alguns. Por outro lado, eu e os irmãos do Ministério de Louvor, quando gravamos o culto, nós sentimos o risco de contaminação assim palpável. São poucas pessoas que fazem, mas nós sentimos o risco. Então, sair de casa é arriscado. E você não deve sair se não for obrigado. Só para trabalho indispensável, para ir ao mercado ou para a farmácia. O decreto do prefeito, ele não obriga a igreja, porque a igreja é particular. O número de pessoas que conhecemos que morreram ou ficaram doentes é imenso e vai chegando mais próximo de nós a cada dia. Então, não é obrigatório pegar a doença. Em países lá fora, 5% apenas da população foram infectados. Por que nós brasileiros temos que ter 70% da população pegando a doença? Você pode escapar da doença e esperar a vacina, depende de você. Muitas pessoas poderão escapar da doença e esperar a vacina. Então, a reunião em um templo, ela propicia que haja o contato e vai ocorrer contágio. Isso aí tem ocorrido em todo o mundo, em vários lugares, e já ocorreu aqui no Brasil também, mas já ocorreu na França, já ocorreu na Coreia, já ocorreu em outros lugares. Então, não há como você controlar as pessoas se elas estão por exemplo, se uma pessoa estiver assintomática com a doença, mas sem sintomas, ela mesmo não vai saber, vai vir ao culto e vai transmitir para o outro. Então, mesmo com regras como máscara, afastamento, é impossível você controlar todo mundo. E não se esqueça que alguém poderá se aproximar sem querer, ou uma criança poderá correr e manter contato com um irmão desavisado e aí
ocorrer a contaminação. Então, é melhor, meus amados, obedecer, é melhor não forçar. Então, outra coisa que nós temos que pensar nas congregações. As congregações, a gente não pode pensar só na sede, a sede deixa para só. E as congregações que são mais apertadas, como é que elas vão manter o afastamento? Eu sou pastor de todos, não sou pastor apenas na sede. Então, nós paramos os cultos em 22 de março, quando haviam 22 mortes no Brasil, e sem ordem de prefeito nenhuma. Nós fomos para casa porque nós achamos que era perigoso. Então, agora, por causa de um decreto permitindo as reuniões, nós não podemos voltar em um momento que tem 23 mil mortes. Se nós paramos por causa de 22 mortes, como é que nós vamos voltar agora com 23 mil mortes? É ilógico. Eu compreendo a situação até de pastores, irmãos, que vivem de dízimos e ofertas, estão desesperados com suas igrejas fechadas. É compreensível. O pastor é digno do seu salário e ele vive ali do salário dos dízimos. Mas não é o meu caso. Eu não vivo de salário. Muitos sabem que eu sou funcionário público, né? Eu não vivo do salário, da questão de salário de igreja. E, para mim, o mais importante é a integridade física dos irmãos. Os dízimos e ofertas da nossa igreja caíram muito, né, na nossa igreja. Mas eu não estou preocupado com a questão econômica, eu estou preocupado mais com a sua integridade, com a sua saúde. Isso é mais importante. Por quê? Porque a economia nós recuperamos depois, a questão da renda da igreja nós recuperamos depois, mas as vidas que forem perdidas, elas são para sempre. Nós não temos como recuperá-las. Então a nossa igreja, irmãos, ela não está abandonada. Nós temos transmitido às terças-feiras o estudo da palavra, nós temos transmitido a escola dominical, nós temos transmitido ao domingo o culto online às 18 horas agora, e com muita dificuldade, meus irmãos não sabem a luta que é para sair esse culto, como é difícil acertar ali para sair, para a gente preparar o melhor. Então nós já estamos orientamos, né, os membros várias vezes a buscar um pacote de internet para sua casa, para o seu celular. Hoje se torna indispensável para você ter acesso aos cultos, para você ter acesso às mensagens. Então, nós temos que nos lembrar, irmãos, que nós tivemos muito tempo frequentando a igreja, num tempo de paz. E a fé foi plantada no nosso coração. Quantas mensagens, quantas palavras, quantos hinos foram plantados no nosso coração para nesse tempo de guerra nós sobrevivermos. Mas você tem a Bíblia para ler, você pode orar na sua casa, você pode viver com Deus e vai participando desses cultos, desses estudos. Hoje mesmo à noite estarei postando o estudo em Gálatas no capítulo 3. Então estude conosco. Poucas pessoas, irmãos, visualizam. 17, 20 pessoas visualizam, não se interessam pelo estudo da palavra. Então, meus amados, nós vamos esperar um pouco para reabrirmos o culto. E o ideal seria que essa curva de contágio caísse um pouco, diminuísse, né? Nós não temos medo da morte, morrer é atravessar para o outro lado e estar com Deus. Mas ninguém quer ficar agonizando em um leito de hospital por semanas, quando se pode evitar a doença ficando em casa. Então, seja obediente ao seu pastor, aceite as recomendações. Há pessoas, amados, que buscaram conversar comigo e receber orientações sobre o assunto, e eu dei a orientação certa. Algumas pessoas, chegou a ter pessoas que eram mais íntimas, que até zombaram de mim. Hoje essas pessoas estão doentes, sofrendo, estão passando dificuldade, estão passando problema, crise de doença e sofrendo, e poderia ter evitado. A pessoa brincou, riu, não, e foi para a vida, né? Sair, passear. Então, amados, seja obediente, espere um pouco mais. A igreja, meus amados, ela não é comandada por políticos. Aliás, eles não nos ajudam em nada. Os políticos não nos ajudam em nada. Eles só nos atrapalham. Criam problemas para nós, não nos ajudam em nada. Então, seja obediente à direção de Deus que vem pelo pastor. Não é o momento ainda de reabrir com um pico de doença tão grande. Eu creio que em breve nós estaremos nos reunindo novamente com regras de distanciamentos, em um novo normal. Mas esse não é o momento. Então, Deus te abençoe, meu amado. Fique firme, não desanime, não se esqueça. Eu quero ler novamente o texto que nós lemos aqui em Hebreus, no capítulo 13, e versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Não é aos políticos, é aos pastores, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas.
para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Oriento você novamente, fique na sua casa, fique com a sua família, evite sair. Se você tem que trabalhar, vá de máscara e volte, evite o contato. Mercado, vá, compre rapidamente e volte. Eu, irmãos, estou o mês inteiro dentro de casa, saindo apenas para o culto ou coisas necessárias realmente. Então, estou sofrendo também junto com você. É difícil? É difícil. Muitas vezes, irmãos, dá uma certa ansiedade, mas nós temos que aprender a superar isso. Nós estamos no melhor lugar que existe, na nossa casa, junto com as pessoas que nós amamos, né? Tem pessoas que às vezes procuram outras igrejas, tem igreja tal aberta. Vai para lá e pode ser contagiado lá. Porque a doença está em todos os lugares, irmãos. Já com as subnotificações, já são mais de 1 milhão de pessoas infectadas no Brasil. Mas você pode escapar. Esperar um tratamento, esperar a vacina. Pelo menos tentar, né? Então, amados, já houve um número de pessoas até que morreram na nossa igreja com a doença, né? Bem próximo de nós, e nós queremos evitar que você fique doente. Deus te abençoe, meu amado. A paz do Senhor.